Obrigado, Senhor, porque eu estou trazendo seu filho aqui, Sérgio, Senhor, pastor Sérgio, Senhor. Traz ele, Senhor. Senhor, hoje novamente também, Senhor, poderosamente, Senhor, trazendo a tua palavra, Senhor, que a tua palavra penetre em nossos corações de uma maneira especial, que cada um de nós precisamos, Senhor, receber, exortar, ou ser chamado a atenção, ou então fortificar, Senhor, porque tua palavra traz tudo para nós, Senhor, tua palavra é o pão da vida, Senhor. Obrigado, Pai, e usa o teu filho poderosamente, que nós pedimos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus e aleluias. Louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês. Amém. Que a graça do Senhor esteja derramada na vida e no coração de cada um de vocês, amém? Amém. Que a palavra de Deus diz que a graça de Deus é a única coisa que seja abundante na nossa vida, porque a nossa vida depende da graça, amém? Glória a Deus. Quero que a igreja se colocasse de pé um instante. Amém? Quero que você abra o teu coração nessa noite. Libere a tua mente, deixa as coisas de dificuldade que teve na tua vida nessa semana para o lado de fora da igreja. Quero que você se concentre naquilo que Deus vai fazer na tua vida nessa noite, porque eu creio que Deus tem uma palavra para cada um de vocês e Deus vai, através dessa palavra, transformar muitas coisas na tua vida. Amém? Deus Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nesta hora, Deus, quero colocar esta igreja debaixo das tuas mãos. Deus amado, que cada vida, cada alma que aqui se encontra, Deus, seja tocada pela tua maravilhosa presença, Pai. Deus amado, eu quero, Senhor amado, te pedir, ó Deus, que venha desbloquear a mente e o coração, Pai. Que cada palavra ministrada nessa noite hoje seja com poder, autoridade, com fogo, Deus. Que o sangue de Cristo desça sobre as nossas vidas nessa noite, nos limpe, nos purifique, nos prepare, Deus, para recebermos a tua palavra, Pai. Deus amado, que teu Espírito Santo tenha total liberdade de manifestar o teu poder, a tua glória, o teu conhecimento, a tua sabedoria neste lugar, Pai. É que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. E abençoamos esta igreja, abençoamos este lugar e abençoamos cada vida que aqui está, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode se sentar em nome de Jesus. E toda vida que nós entramos, toda vez que nós entramos dentro da casa do Senhor, nós temos que vir sempre com um propósito no coração. Eu sempre falo isso para os irmãos, porque muitas vezes nós saímos de casa, vamos para a igreja correndo, não sabe nem para quê, nem por que está vindo à igreja. Quando nós saímos da nossa casa, nós temos que ter uma meta fixa na nossa mente. Eu vou chegar na igreja para adorar o meu Deus, para ouvir a voz de Deus, para sentir a presença de Deus. Amém? Porque lá é o lugar de revelação, lá é o lugar de transformação, lá é o lugar onde Deus fala conosco. Não que Deus não possa falar conosco na nossa casa, mas é diferente quando você sai da tua casa para se reunir com os teus irmãos. A palavra de Deus diz que quando nós estamos reunidos em um só propósito, a manifestação de Deus é mais forte. Por quê? Porque quando nós lemos a Bíblia, em Atos capítulo 1 e capítulo 2, você vê que eles estavam reunidos juntos em um só propósito, esperando a manifestação do Espírito Santo. E quando nós saímos de casa para vir à igreja, nós temos que ter esta vontade, essa ânsia de chegar na igreja, junto com os irmãos, esperando a manifestação do Espírito Santo. Por quê, pastor? Porque sem o Espírito Santo nós não temos direção, não temos conhecimento, não temos revelação de tudo aquilo que o Pai tem preparado para nós. É importante nós termos essa vontade no coração de estar na presença de Deus. Por isso, com essa introdução, foi aquilo que Deus colocou no meu coração. Quero ir muito devagar nessa noite, porque é um tema muito importante para o crescimento de cada um de nós. Se nós não entendermos que para nós podermos ser ativados nas bênçãos de Deus, nós precisamos conhecer as coisas de Deus. Porque por mais que eu tenha ouvido falar das coisas de Deus, e se ela não for revelada ao teu coração, porque sem a revelação da palavra de Deus, manifestada pelo Espírito Santo, esta revelação no nosso coração, se não tivermos entendimento da revelação de Deus, as coisas de Deus não são ativadas em nós. Por exemplo,
eu posso ter acesso a muitas coisas, não é verdade? Eu sei como chegar a certas coisas, mas se eu não se propor no meu coração em alcançar uma meta na minha vida, eu não vou alcançar. Amém? Nós estamos aqui por uma meta básica, que é a salvação, não é verdade? Você aceitou Jesus com um intuito de ser salvo, então você já tem uma meta. Mas só que a palavra de Deus, ela não mostra simplesmente que a salvação é o único propósito de estarmos juntos. Nós estamos juntos dentro da casa do Senhor para sermos ativados no mundo espiritual, para viver aquilo que Deus planejou para que eu vivesse, para que a igreja vivesse, para que você vivesse. Tem coisas na tua vida que você está esperando chegar. Tem bênção na tua vida que você está esperando que essas bênçãos cheguem para você, não é verdade? Você quer alcançar certas coisas no mundo espiritual, mas se você não tiver o conhecimento e o entendimento dessas coisas, essas coisas não são ativadas na tua vida. Uma coisa é nós termos acesso a certas coisas, e outra coisa é nós tomarmos posse dessas coisas, não é verdade? Eu sei o acesso, mas se eu não ando nesse acesso, se eu não procuro entrar neste caminho, eu nunca vou tomar posse daquilo que Deus tem reservado para mim e para a tua vida. Não é verdade? Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E muitas vezes nós pregamos no púlpito achando que a verdade e a vida, o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus, leva simplesmente à salvação. Não. Jesus é o caminho para a minha bênção, para a minha salvação, para a minha bênção, para a minha cura, para a minha transformação, para o meu entendimento, o meu conhecimento das coisas de Deus. Jesus é o caminho. Amém. Eu quero ser salvo, sim, Jesus é o caminho. Eu quero ser próspero na minha vida, Jesus é o caminho. Eu quero ser curado na minha vida, Jesus é o caminho. Então todos os caminhos que nós temos que percorrer na busca de uma meta na nossa vida, se não for o caminho verdadeiro, nós não conseguimos ativar essa bênção na nossa vida. Amém? Por mais que eu conheça o caminho, mas se eu não tiver realmente direcionado, andando no caminho que deve me levar àquilo que eu preciso na minha vida, eu nunca vou chegar à minha meta. Você já viu um corredor correndo, por exemplo, uma competição de 100 metros rasos, de 100 metros de velocidade, vamos dizer assim, para que você possa entender. Se ele não correr dentro daquilo que foi declarado para ele andar, naquela linha que ele deve andar, para ele poder chegar na sua meta, ele não vai chegar. Você já imaginou um corredor tendo uma meta de 100 metros, no meio do caminho desviar para fora da pista? Ele vai chegar na meta? Não. Não é verdade? Então tem um lugar específico onde ele tem que correr. Ele não pode invadir nem a do lado nem a da esquerda, para ele poder chegar na meta como se deve. Dentro da igreja existem essas regras colocadas por Deus. Você tem um lugar para chegar. Quem é o caminho? Jesus. Eu quero o caminho da salvação? Jesus. Eu quero o caminho da minha bênção? Jesus. Da minha prosperidade? Jesus. Da minha libertação? Jesus. Então Jesus é o caminho, porque ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós temos já traçado na nossa vida uma meta e uma necessidade que nós precisamos alcançar, que é alcançar aquilo que eu estou precisando na minha vida. Mas como é que eu vou alcançar isso na minha vida se eu não andar pelo caminho que deve ser? Jesus é o caminho, não tem outro. Não, eu posso buscar um atalho. Esse atalho que nós buscamos nunca nos encurta o caminho, nunca. Sempre vai atrapalhar e vai deixar o caminho mais longo da meta que nós estamos buscando. Amém? Quando nós buscamos e andamos pelo caminho, Jesus fala assim, a palavra de Deus diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e outras coisas você não acrescentar. Quem é o reino de Deus aqui na terra? Jesus. E quem que leva você a caminhar na revelação deste caminho? O Espírito Santo. Se eu tenho Jesus na minha vida e tenho o Espírito Santo, não tem como você errar o caminho. Não é verdade? Agora, o problema é que nós somos tão cabeça dura muitas vezes, e nós não ouvimos a palavra de Deus. Nós queremos buscar pela nossa própria força, pelo próprio entendimento, pelo próprio conhecimento e pelas minhas próprias, como você possa assim, manobras humanas para chegarmos à minha solução. Quando eu quebro a cara várias vezes buscando uma solução para certas coisas, eu vou aprendendo que não é por esse caminho que eu tenho que andar. E quando eu começo a perder coisas na minha vida, eu vou entender que o único caminho que pode restaurar aquilo que Satanás tem tirado da minha vida
é Deus. Por que Satanás tira as coisas da nossa vida? É porque muitas vezes não estamos andando no caminho. Quando nós estamos no caminho, Satanás não pode tocar em você. Lutas e batalhas virão, mas todas elas você vencerá, porque você está andando naquilo que Deus planejou para a tua vida. Mas quando eu quero chegar na minha meta e eu procurar um caminho para que eu possa chegar nesse lugar, eu estou saindo debaixo da cobertura de Deus, porque Deus, Ele não trabalha com um coração orgulhoso. Deus trabalha com um coração aquebrantado diante dEle. Quando nós somos quebrantados, nós nos humilhamos diante de Deus, Deus nos exalta. Qual é a oração que Deus ouve? A oração que Deus ouve é aquela que nós fazemos na intimidade com Deus. A palavra de Deus diz que quando nós oramos na nossa intimidade com Deus, Deus ouve a nossa oração. E nós somos recompensados em público. Nós queremos ser recompensados em público sem pagar o preço da nossa intimidade com Deus. Nós queremos ter o conhecimento sem buscar a presença daquele que é a sabedoria eterna. Nós queremos ter a bênção da prosperidade sem antes buscar aquele que é o dono do ouro e da prata. Não, eu vou para minhas próprias forças, eu consigo. Pode conseguir? Pode. Mas um piscar de olho, um estalar de dedo de Deus, você pode perder tudo. Não é verdade? Então nós temos que entender uma coisa: tudo na nossa vida existe um caminho, um só caminho, Jesus. Amém? Amém? Quando nós queremos buscar as coisas de Deus, buscaremos aquilo que, da forma que Deus planejou para a nossa vida. Amém? Amém? Quero que você abra comigo a tua palavra, a palavra de Deus. Primeiro eu vou ler o versículo. João capítulo 8, versículo 32. Muito conhecido da igreja. João 8, 32. Quem está ouvindo os barulhos na escada? Amém? João 8, 32. Glória a Deus e aleluias. Todos acharam? Capítulo 8, versículo 32. Amém. Amém. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Bem conhecido, não é, irmão? Muito conhecido. Mas uma coisa interessante: eu posso saber da verdade, mas se eu não tiver entendimento da verdade, a verdade não me liberta. Amém? Quantas pessoas no mundo conhecem Jesus que não são crentes? Praticamente o mundo inteiro conhece Jesus. Já ouviu falar de Jesus? São todos libertos? Não, porque precisa de uma revelação. O que ativa a tua vida espiritual é a revelação de quem Jesus é e daquilo que Ele deixou escrito para que nós conheçamos dele. Quando nós temos a revelação na nossa vida, nós temos a ativação espiritual. E isso é importante na nossa vida. Cada vez que nós somos ativados no mundo espiritual, significa que nós temos acesso a um lugar. Amém? Em Deus. Cada vez que você é ativado espiritualmente, significa que você está sendo direcionado pelo Espírito Santo. E toda vez que nós somos direcionados por esse Espírito, significa que nós temos um acesso livre ao coração de Deus. Porque somos direcionados por aquilo que Ele deixou, pelo instrumento que Deus deixou na vida, no mundo, para que eu tivesse acesso ao coração de Deus. Porque esse Espírito, ele vai te ensinar a orar, ele vai pegar a tua oração e vai transformar numa oração correta diante de Deus. Ele vai te ensinar a orar, ele vai te ensinar a buscar a presença de Deus. Então, quando nós estamos andando pelo caminho, o Espírito Santo vai nos revelando, e cada vez que somos revelados alguma coisa, quando é revelado alguma coisa no meu coração, significa que eu vou passar a ter autoridade sobre esse lugar, porque eu estou sendo ativado naquilo que eu estou conhecendo. Conhecereis a verdade vos libertará. Conhecemos a verdade significa ser revelada uma verdade. Amém? Aquela verdade de Deus na minha vida, ela precisa ser revelada. Se não tem revelação, não tem libertação. Por que se pode afirmar isso, pastor? Porque cada vez que tem revelação, significa que há um mover do Espírito Santo na nossa vida. Porque o Espírito está encarregado de revelar aquilo que está escondido. Amém? A nós, a igreja, foi nos dado
né, a liberdade de nós entendermos coisas e mistérios do reino que para outras pessoas não está liberado. Amém? Você e eu temos essa libertação. Então, quando nós conhecemos Deus de uma forma revelada, significa que nós estamos tendo intimidade com esse Deus. Amém? Só ouvir falar de Jesus não te salva. Qual é a revelação para ser salvo? Com seu coração se crê e com seus lábios se faz confissão para... Então eu estou tendo uma revelação que só para conhecer Jesus, o nome de Jesus, não traz salvação para a minha vida. Eu preciso ter uma revelação na minha vida e uma atitude de revelar aquilo que a palavra de Deus está pedindo. Se eu creio no meu coração e confesso com meus lábios, sou salvo. Se eu conheço Jesus, mas eu não faço esse ato de crer no coração e com meus lábios confessar para a salvação, eu não vou ser salvo, por mais que eu conheça quem é Jesus. O que aconteceu nesse meio termo, quando você declara Jesus? Uma revelação. Quem te revelou? O Espírito Santo. Então significa que quando o Espírito Santo te revela quem é Cristo, e você crê no teu coração, e você aceita esse Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, a tua vida espiritual está sendo ativada pela revelação do Espírito. Então tudo na nossa vida vai trabalhar desta mesma forma. Na libertação, na cura, na transformação, na libertação dos nossos entes queridos, na busca dentro da igreja, tudo vai ser ativado pela revelação do Espírito. Por quê? Porque se o Espírito não está envolvido na minha e na tua vida, não tem revelação. Se não tem revelação, não tem verdade. Por mais que eu conheça o caminho que eu possa andar. Porque existe um caminho na nossa vida que nós vamos crescer, caminhar por ele, mas de acordo com a revelação do Espírito. Quando nós queremos dar um passo maior que a perna, o que acontece? Nós acabamos voltando atrás. Porque estamos andando um caminho que ainda não foi permitido para nós. Queremos andar numa revelação maior, buscamos uma revelação maior, mas se Deus não abriu esse lugar para você entrar nessa revelação maior, você não pode entrar. Porque quando andamos em lugar que não foi permitido para nós, mesmo dentro da igreja, como pastores e líderes da igreja, andar em uma revelação maior que aquilo que Deus tem revelado para a minha vida, traz morte espiritual. Eu não posso andar num lugar onde Deus não abriu a porta. E como abre a porta? Quando eu busco a presença do Espírito Santo, e o Espírito Santo me revela como entrar nessa dimensão. Muitas vezes, irmãos, nós queremos fazer as coisas por nossa própria força, mas se nós fizermos isso sem a presença do Espírito, não conseguimos chegar na meta em que Deus programou para a nossa vida. Então o Espírito Santo faz um trabalho importantíssimo na minha e na tua vida, para que nós possamos então começar a fazer. Meu Deus, 15 minutos só na introdução. Aleluia, e glória a Deus. Existe uma grande revelação, uma grande diferença espiritual, muito grande entre ter acesso e tomar posse. Todo mundo tem acesso a alguma coisa na vida, não é verdade? Mas nem todo mundo consegue tomar posse daquilo que está revelado para você. Porque tomar posse necessita ser dirigido pelo Espírito Santo. Amém? Por exemplo, eu tenho acesso por exemplo, a viajar para o Brasil? Tenho. Mas eu tomei posse disso? Não. Então eu não vou poder ir. Por mais que o acesso esteja na minha mão. Não é verdade? Tem muitas coisas na nossa vida que está ao nosso acesso. Mas existe certas coisas na nossa vida que nós precisamos tomar em conta. Não vai dar para me entrar nisso ainda hoje. Mas eu quero que você tome posse dessas coisas. Por quê? Porque existem mecanismos na nossa vida que nós precisamos ativar. Por exemplo, aquilo que eu preguei há algum tempo atrás. O posicionamento é uma delas. Para você poder tomar posse da tua vida, das tuas bênçãos. Se você não posiciona, nunca chegará a tomar posse daquilo que Deus preparou para a tua vida. Ah, mas pastor, mas está sendo duro. Não, eu estou sendo realista com a igreja. A igreja que sempre falei para a igreja, eu nunca passo a mão na igreja. Se a palavra de Deus tem que ser falada para que haja crescimento na tua vida, vai ser falada. Amém? Então nós precisamos começar a nos posicionar. Um princípio espiritual maior. A herança já foi liberada no mundo espiritual. A herança de Deus já foi liberada no mundo espiritual para todos nós. Amém? Mas só se manifesta no natural através da revelação. Se não tem revelação,
as bênçãos espirituais que já foi liberado a nós, porque a palavra de vitória já foi liberada a nós, não é verdade? Por Cristo Jesus. Mas, se eu não tiver a revelação dessas coisas na minha vida, eu nunca vou tomar posse delas. Posso o ano que passar dentro da igreja. Você pode passar 50 anos de crente, mas nunca vai tomar posse dessa bênção, porque você nunca aceitou a revelação do Espírito sobre a tua vida. Quando o Espírito começa a trabalhar na tua vida, você começa a entender as coisas de Deus. Quando começa a trazer entendimento, significa que as barreiras da tua impossibilidade estão caindo. E cada vez que uma barreira cai na tua vida, significa um progresso na tua vida espiritual. Então a revelação do Espírito faz com que se manifeste no mundo natural aquilo que já foi liberado no Espírito para nós. Amém? Amém. Então a revelação é importante. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade não liberta quando existe, ela liberta quando é revelada. A verdade existe? A verdade existe. Ela está libertando todo mundo? Ela libertou quem? Aquele que teve o conhecimento, aquele que teve a revelação. Você está aqui nesta noite porque um dia eu vou falar para você, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Foi te revelado uma verdade. Você aceitou a verdade ou rejeitou a verdade? Se você está sentado aqui porque você aceitou a verdade. Quando você aceita a verdade ela é revelada na tua vida, você aceita, você toma um posicionamento na tua vida e isso começa a vir à tua vida. Você toma posse dessa bênção da salvação, porque um dia você creu, não é verdade? Naquilo que te foi revelado, né? Agora, o que o mundo faz? O que Satanás faz? É inverter a verdade. Não, você não precisa chegar no céu. Para chegar no céu, você não precisa ter Jesus. Né? Tem muita gente que fala assim, para chegar nos céus, na presença de Deus, tem muitos caminhos. Não, só existe um. A Bíblia é clara, só existe um. Não, para interceder a Jesus, a Deus, eu posso chegar através de qualquer outro lugar. Qualquer Deus que foi instituído pelo homem, eu posso chegar a Deus. Você pode chegar a qualquer Deus, menos o Deus verdadeiro. Porque só existe um caminho. Amém. Então você está entendendo, irmãos, que a revelação de Deus ela é importante para a vida do ser humano. Por quê? Se você não tem revelação, você pega qualquer atalho, qualquer caminho que está se apresentando na tua vida. Qualquer um que chega com uma lábia muito boa, e Satanás tem isso de coisa na vida dele, que ele tem uma lábia muito boa, ele pode enganar os santos. E quando ele engana, por quê? Porque ele chega com uma lábia e fala, o caminho mais fácil para você chegar naquilo que você quer, é esse aqui, a palavra de Deus está dizendo isso, isso, isso. Ele inverte a situação. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. Ele usou outra coisa ou ele usou a palavra para enganar Eva? A palavra. Então nós temos que tomar cuidado, porque uma palavra sem revelação leva você a tomar um atalho que não pode ser tomado pela vida de um crente. A vida espiritual sem revelação, a palavra de Deus, Bíblia, sem revelação do Espírito, pode te levar você a um lugar que você não deveria ter entrado. Porque quem é o guia? O Espírito Santo. Quem te ensina? O Espírito Santo. Então, para você entender isso, leia João 14, 15 e 16. Mostra o trabalhar do Espírito na vida do crente. Se você tiver esses 3 capítulos na tua vida direcionados pelo Espírito Santo, dificilmente você vai errar nas tuas decisões a partir de agora. Se tiver revelação do Espírito na tua vida, você vai crescer espiritualmente. Se você tiver revelação do Espírito, teus olhos espirituais vão ser abertos. Isso é muito importante. Pastor, mas isso não é somente para aqueles que pregam? Não, os olhos espirituais têm que ser para todo crente. Os olhos espirituais abertos traz discernimento de lugar, de ambiente, de espírito. Quando nós estamos vivendo na revelação de Deus, nossos olhos abertos, nós temos discernimento daquilo que está sendo falado. Paulo tinha discernimento. Aquela mulher que era vidente, que vinha atrás dele, esses são os homens de Deus, se ele estava falando coisa boa dele. O que Paulo fez? Repreendeu, porque ele discerniu o espírito que estava ali. Ele discerniu o ambiente que ele estava sendo inserido. Porque teve os olhos abertos pela revelação do Espírito Santo. É isso que a igreja precisa ter nos dias de hoje. Queridos irmãos, a igreja do Senhor Jesus no mundo inteiro está tomando rumos que não deveriam ter tomado. Estão deixando entrar dentro da igreja, no lugar santo de Deus, coisas que não pertencem à igreja. Por falta de discernimento de ambiente, falta de discernimento espiritual. Falta de discernimento do que é certo e é errado.
dentro da palavra, dentro da igreja. Por falta disso. Porque não conhece, tem acesso à verdade, mas não tem revelação da verdade. E nós precisamos viver na revelação da verdade. Eu conheço a Bíblia, mas se a Bíblia não for revelada ao teu coração, naquilo que você deve andar, não ande. Porque a Bíblia só tem poder e autoridade quando ela está sendo revelada pelo Espírito Santo. Amém? Você sabia que os livros de Salomão é usado dentro do satanismo? Você sabia disso? Não, né? Dentro do satanismo, um dos livros, dentro da Bíblia de Satanás, que ele também tem, um dos livros que manda toda a revelação satânica, está dentro dos livros de Salomão, Sabedorias de Salomão. Você sabia disso? Não, né? Então está sendo revelada uma verdade para vocês. Você veja que Satanás também usa aquilo que nós usamos. Então por isso que é importante nós termos revelação. Se nós não temos revelação, nós não discernimos o Espírito ou a intenção de onde vem que chega na nossa mente. Tem pessoas que têm uma lábia muito boa, que mostram, que falam com muita clareza, que mostram, é assim, assim, a hora que se vê, você já está desviado da verdade, porque não foi revelado pelo Espírito. Tem um outro Espírito revelando, mas não o de Deus. Então, o discernimento do Espírito é a chave da nossa vitória. Quando nós somos revelados, através do Espírito, a verdade de Deus na nossa vida, isso nos leva à vitória. Eu estou no ponto número 1, queridos, olha. Ponto número 1. E nós falta assim para outro. A revelação é a porta do acesso entre dois mundos. A revelação é a porta do acesso entre dois mundos. Se eu não tenho, qual é a porta que existe dentro da palavra de Deus? Jesus falou assim, eu sou a porta. Aquele que entrar por ela vai achar um pasto. Alimento, revelação, palavra. Jesus é a porta. Então ele é a revelação. E essa porta nos leva a ter acesso às bênçãos entre dois mundos. Entre o mundo espiritual e o mundo natural. Por que, pastor, que tem que ser entre dois mundos? Porque se eu não tenho a revelação do Espírito, eu não posso trazer aquilo que está preparado e liberado para mim no mundo espiritual para que ele se manifeste no natural. Amém? Entenderam isso? Quando nós entramos nesse entendimento espiritual, irmãos, quando nós temos a revelação do Espírito, se não tivermos a revelação do Espírito, nós não temos nada na nossa vida. O mundo espiritual, onde tudo já foi estabelecido, o mundo natural, onde tudo precisa ser manifesto. O mundo espiritual, tudo já foi estabelecido, liberado para nós. E o mundo natural que nós vivemos é o mundo onde precisa ser manifesto todas as coisas. E como é que Deus manifesta todas as coisas? Deus não pode manifestar todas as coisas na vida de uma pessoa que não é crente, na vida de uma pessoa que não tem conhecimento de Jesus. Então, está liberado para o mundo, mas só tem acesso a quem tem a chave. E qual é essa chave, pastor? Essa chave tem dois lados. Você viu aquela chave que tem cheio de furinho de um lado e do outro? Essa chave que eu falo para vocês. Por que ela tem que ter dois lados? Furinho daqui é a palavra de Deus, furinho daqui é o Espírito Santo. Sem essas duas chaves, com essa chave de dupla face na tua vida, você não tem acesso às coisas de Deus. Se você não tem conhecimento da palavra, o Espírito não pode te revelar aquilo que está reservado para a tua vida. Se você não tem acesso à palavra, você não tem acesso ao Espírito. Se você tem acesso ao Espírito, vai ter acesso à palavra. Amém? E a verdade de Deus é por este caminho. A ponte entre os dois mundos é a revelação. Se não tivermos revelação na nossa vida, nós não temos nada. Veja o que acontece numa vida de uma pessoa que não tem revelação. Sem revelação, você tem, mas não tem acesso. Ou seja, você tem, está preparado para você, mas você não vai ter acesso a isso, sem a revelação de Deus. Sem a revelação de Deus, você pode, mas não manifesta. Sem a revelação de Deus, você pode, mas você nunca vai manifestar a presença de Deus. Você nunca vai manifestar a bênção de Deus. Você nunca vai ter acesso à manifestação das coisas que estão preparadas para a tua vida, se não tiver a revelação. Você é, mas não vive. Sem a revelação, você é filho, mas não vive. Não vive as coisas de Deus. Não vive o melhor de Deus. Ah, mas pastor, eu estou dentro da igreja. Tem a revelação do Espírito na tua vida?
Quando você tem a revelação do Espírito na tua vida, você é ilimitado. Você pode ter acesso às coisas de Deus. Você está dentro da igreja, mas não tem a revelação de Deus, você não tem acesso a essas coisas. Está liberado para todo mundo. Temos que buscar. Buscar primeiro o reino de Deus. Ele não fala assim, o reino de Deus está aí, toma quem quer. Não, não é. Busca. Se propõe. Buscar as coisas de Deus. Por exemplo, existem realidades espirituais liberadas para você, sobre você, que ainda não tocaram a sua vida natural, porque não foram reveladas. Amém? Uma das coisas que impede a revelação de Deus na minha e na tua vida é a ignorância espiritual. Sabia disso? Ignorância espiritual não é inocente, sabia disso? Ela não é inocente. Ela é limitadora. Quando nós não conhecemos, nós somos ignorantes dentro da palavra de Deus. Ela nos limita. Porque Deus só pode trabalhar, o Espírito Santo só pode trabalhar naquilo que você conhece dentro da palavra. Se você tem parte da palavra de Deus que você não conhece, o Espírito não vai trabalhar na tua vida naquilo que você não conhece, naturalmente falando. Porque para o Espírito Santo te revelar alguma coisa, ele precisa ter uma base no natural. Amém? Por que o Espírito Santo te salva? Porque foi pregado para você o Evangelho da salvação. Você aceitou, você creu, você entendeu que precisava ser aceito. Sim ou não? Aí o Espírito Santo tem uma matéria física para trabalhar na tua vida. Então, se nós não temos conhecimento da palavra de Deus, não tem como o Espírito Santo trabalhar em algumas áreas da nossa vida. Porque precisa ter um conhecimento natural para que o Espírito Santo possa trazer a revelação espiritual. Entendeu isso? Precisamos ter conhecimento natural de Bíblia para que o Espírito Santo possa revelar o espiritual. Amém? Glória a Deus por isso. Alguns princípios que nós precisamos entender na nossa vida. A ignorância não é apenas falta de informação, é ausência de luz. Isso é um problema muito grave dentro da igreja. Muito grave. A consequência disso, onde não há luz, o que opera? Sem conhecimento significa que nós estamos vivendo em escuridão. Amém? Onde não há revelação, opera o quê? Tenho certeza que vocês não sabem. Quando não temos revelação, opera a opressão. Porque Satanás, ele precisa que você não entenda das coisas. Ele precisa que você não tenha revelação. Na vida em que você não tem entendimento, tem espaço para Satanás trabalhar. Quando você entende a palavra de Deus, você está sendo blindado pela palavra. Porque a palavra é a espada de dois gumes. A palavra, em Efésios 6, ele fala que é a espada, que é a palavra de Deus. Quando você tem conhecimento na palavra, você não tem espaço dado a Satanás. Satanás trabalha na tua ignorância, muitas vezes na tua falta de conhecimento da verdade. Quando você tem falta de conhecimento da verdade, você tem brechas no teu entendimento que dá lugar a Satanás trabalhar, entrar e fazer o seu ninho. Porque você não tem entendimento da palavra de Deus neste lugar, então não tem revelação do Espírito. Porque a revelação só vem através do conhecimento natural da Bíblia. Quando nós temos conhecimento natural da Bíblia, nós estamos sendo blindados por Deus para que Satanás não venha trabalhar e ter acesso à nossa vida. Amém? A revelação é importante, a ignorância tem que ser banida da nossa vida, né? O inferno não precisa nos destruir, sabia disso? Ele não precisa tirar você da igreja, ele precisa deixar você infrutífero dentro da igreja. Dessa maneira você está aniquilado, não cresce. E são pessoas que dão muito problema dentro da igreja porque estão da ignorância espiritual. Basta te manter sem entendimento. Você vê só que o inferno não precisa te destruir, basta deixar você sem entendimento. Por que a palavra de Deus, por que a igreja, muitas vezes, igreja que prega a verdade demora a crescer? Por causa disso. Porque a verdade, ela vem para confrontar. E o ser humano hoje não quer confronto. Ele quer ser satisfeito no seu ego. Só que se vocês pensam dessa maneira, estão no lugar errado. A palavra de Deus é forte muitas vezes. E nós precisamos começar a entender essas coisas.
O reino é para os que acessam como crianças. Por quê? Por que Jesus fala assim, deixe vir a mim as crianças? Porque delas é feito o reino dos céus. Por quê? Sabe por quê? Como é que as pessoas falam assim, eu sempre prego para você, eu explico sempre para vocês, que quando uma criança nasce, desde Adão até hoje, que nasceu lá na maternidade, está acabando de nascer agora na maternidade, já estão condenados à morte, sim ou não? Mas a palavra de Deus mostra também que Jesus falou nesse versículo, que dessas crianças é feito o reino dos céus, não é verdade? Se elas morrerem sem ter a malícia no coração, eles estão salvos, sim ou não? Quando se ativa essa maldição da morte? Porque Efésios fala que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados, não é verdade? Então nós temos que entender uma coisa, quando se ativa a maldição da morte na vida do ser humano? Já pararam para pensar nisso? A partir do momento que você começa a discernir o bem e o mal. Quando a criança começa a discernir o que é bem, o bem e o mal, ativa-se nela a morte. Porque antes disso ela não tinha noção. Ela era uma criança com um coração puro. Mas quando a criança começa a ter um entendimento do bem e do mal, se ativa a morte na vida dela. E dessa maneira, na nossa vida, irmão, tudo se ativa através do conhecimento na nossa vida espiritual. Amém? Por que as crianças elas têm essa facilidade, têm essa bênção na sua vida? Se elas morrerem antes dos 8, 10 anos, vamos dizer assim. Tem crianças que até com 15 anos ainda é inocente, não é verdade? Mas tem crianças com 8, 10 anos que já tem malícia no coração. Então tudo depende da maturidade da pessoa. A criança não tem resistência interna à verdade, sabia disso? São puras. Isso significa não negociam a palavra, por exemplo. Não filtra pela lógica natural. Amém? Não resistem à revelação. Quando tem um coração puro, quando tem uma revelação, porque tem pessoas que recebem uma revelação de Deus, a primeira coisa que ela vai fazer é debater. Não vamos, pastor, o Senhor revelou isso, mas por que isso, por que aquilo, por que aquilo? Tem resistência no coração. E uma criança, quando tem revelado uma verdade para eles, por exemplo, hoje meu neto queria colocar sal na comida. Ele colocou sal e a mãe dele falou assim, não coloque tanto que você vai ficar ruim a comida. Daí ele ficou bravo. Depois a minha filha pegou, colocou sal na colher e colocou na boca dele. Ele colocou, não gostou. Ficou com a cara feia. É ruim? É ruim. Por isso a mamãe falou, você não colocar muito na comida. Porque te foi revelada uma verdade, ele entendeu. Que se colocar muito fica ruim. Mas sem também fica ruim. Então tem que ter uma medida. Então foi revelado uma verdade para ele. De uma forma didática, mas foi revelado. A igreja também é assim. Quando nós é revelado uma verdade, nós temos que aceitar aquela verdade. Ah, mas pastor, a palavra de Deus diz que nós temos que provar os Espíritos. Provar a palavra. Prove a palavra. Se for direcionado pelo Espírito, não resista àquela verdade. Amém? Amém. Glória a Deus. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus. A graça nos libertou, mas a ativação é legal. A graça nos liberta, mas a ativação é legal. Não é legal de ser bonito, é legal de legalidade. Amém? Se não há legalidade, não tem, graça liberta sobre a nossa vida. Na cruz, tudo foi resolvido espiritualmente. Amém? Sim ou não? Verdade. Na cruz foi resolvido o pecado, a condenação, a separação e a autoridade. Tudo isso foi resolvido na cruz. Nós precisamos entender que tudo na cruz já foi crucificado, já foi feito, está liberado para nós. Mas como que eu vou ter acesso a essa verdade? Como eu vou ter acesso que essas coisas que Jesus liberou na cruz do Calvário venham até sobre a minha vida? Quando eu aceito a revelação da cruz. Se eu não aceito a revelação da cruz, a salvação que Cristo fez lá não vem sobre mim. Porque existiu uma resistência no meu coração em aceitar que aquilo realmente foi verdade. Que aquilo que Cristo fez lá pode atingir a minha vida hoje. Por mais que eu aceite, mas eu não tenho uma 100% de certeza, porque pessoas
muitas vezes precisam ter, não, tem que ter certeza, 100% de certeza que aquilo foi feito para mim. Não tem uma resistência no coração à verdade que está sendo ministrada. Então essa resistência, irmãos, bloqueia tudo aquilo que Deus fez para a tua vida. Amém? Existem coisas dentro da nossa vida que precisam ser resolvidas espiritualmente para ser legalizado na nossa vida. Amém? Coisas precisam ser reveladas na nossa vida para que possa legalizar as coisas de Deus na nossa vida. Amém? Amém. Por quê? Porque Deus trabalha com legalidade. Satanás trabalha com legalidade. Isso parte de um ponto, da minha e da tua vida, da maneira em que nós aceitamos a revelação ou não. Se Deus está revelando na tua vida e você está aceitando, as leis de Deus estão sendo legalizadas na tua vida. Aquilo que Deus colocou na tua vida está sendo legalizado na tua vida. E aí, quando uma coisa é legalizada na tua vida, a tua cura, a tua prosperidade, a tua salvação está sendo legalizada por aquilo que Deus fez na cruz e o Pai está assinando embaixo que ele está sendo legalizado na tua vida, Satanás não pode tocar na tua vida. Direito legal não se pode tocar. Não é verdade? Quando uma coisa é ilegal num país, o que acontece? A pessoa vai e quando ele está dentro da prisão, ele está cumprindo um direito legal imposto pela sociedade. Sim ou não? Alguém pode tirar ele de lá? Só se provar o contrário. Porque quando se prova o contrário, prova que há uma legalidade para que ele possa sair daquele lugar. Na vida espiritual é a mesma coisa. Quando você está sendo legalizado por Deus, pelo sangue do Cordeiro, que você está salvo, você está salvo. Amém? Mas se provarem o contrário, você não vai estar. Não é verdade? Ah, eu estou salvo em Cristo Jesus, mas na realidade você não aceitou completamente a legalidade que Cristo fez na cruz. Eu não aceitei a cruz na minha vida. Mas você vive dentro dos crentes, querendo ser salvo. Vai ser salvo? Não. Porque ele precisa aceitar a revelação de que Cristo fez na cruz. Não é verdade? Para ele poder ter acesso àquilo que Jesus fez. Então a revelação me dá acesso à salvação. A revelação me dá acesso às coisas que Deus tem preparado na minha vida. Se não tem legalização na minha vida, legalidade na minha vida, da parte de Deus, a cruz não tem efeito sobre a minha vida. Quando há incredulidade no coração, tudo aquilo que Jesus fez, não somente na cruz, mas tudo aquilo que Ele fez por toda a sua passagem na terra, não tem efeito na minha vida. Amém? Glória a Deus por isso. Olha o que produz, eu escrevi umas coisas para os irmãos aqui, olha o que produz nas etapas espirituais da nossa vida. Deus, na revelação, mostra quem? A revelação mostra, o propósito da revelação é mostrar Deus, quem Ele é. O Pai, quem Ele é. Amém? Então, a revelação mostra quem é Deus. O conhecimento nos traz entendimento. Na verdade, a revelação revela Deus, e o conhecimento da nossa vida, ele nos traz entendimento das coisas espirituais. Trazendo a revelação, trazendo o entendimento, ele vai produzir o que na minha vida? A fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quando ele é produzido a fé no meu coração, eu começo a agradar a Deus, porque está sendo ativado na minha vida. Para que a fé funcione, o que acontece? Eu tenho que ter uma confissão. Quando eu confesso a Deus, as coisas espirituais estão sendo ativadas na minha vida e a minha fé está começando a caminhar, está começando a crescer. Quando isso começa a acontecer, com a fé trabalhando na minha vida, o conhecimento cada dia mais abundante na minha vida, o que acontece? Acontece que eu vou ter que tomar uma decisão na minha vida, de um posicionamento. Amém? Você já viu alguém se posicionar por alguma coisa? Ah, alguém mandou eu ficar aqui, eu vou ficar aqui. Mas o que você está fazendo aí? Não, eu estou posicionado aqui porque alguém mandou eu ficar aqui. Não tem sentido, mano. O que tem sentido é quando Deus te revela alguma coisa, traz o entendimento na tua vida, traz a revelação, a fé está funcionando, e você entendeu alguma coisa na tua vida, na tua caminhada cristã, de um posicionamento. Não, vou me posicionar aqui porque é o que Deus está revelando para mim no meu coração agora. E eu me posiciono naquele lugar, para que eu possa entrar no caminho. Não é verdade? Então, quando começa a crescer esta confissão no meu coração, existe um posicionamento. E o que acontece no posicionamento? Quando nós estamos posicionados, traz a manifestação.
de tudo aquilo que Deus tem programado para a tua vida. De todas as bênçãos que Deus tem liberado sobre a tua vida, começa a se manifestar. E tudo isso começa com o quê? Com uma revelação. Nada na minha vida vai ser manifesto se não tiver revelação. Porque quando eu entendo a revelação e eu aceito essa revelação, todos esses passos vai começar a andar na minha vida. E quando eu começo a entender o manifestar de Deus, do trabalhar de Deus na minha vida, Deus vai trazer a revelação e a manifestação de tudo que Deus tem programado para a tua vida, que tudo aquilo que Deus tem liberado para a tua vida. Coisas que você não tomou acesso ainda, coisas que você não teve acesso, lugares no Espírito que você ainda não entrou, conhecimento e entendimento da palavra que você ainda não teve, Deus vai começar a manifestar na tua vida. Mas isso tudo é prova de um ato, de uma atitude que você tomou, de se posicionar naquilo que Deus te revelou. Amém? Você veja que tudo está conectado. Tudo na minha e na tua vida está conectado. Né? Até a bênção, não sei se eu vou conseguir entrar, mas vou dar só um trechinho. A bênção e a maldição na tua vida também são trazidos na tua vida através do conhecimento, através da revelação. Você quebra a maldição pela revelação. E você é abençoado através da revelação. Então, todas essas coisas, irmãos, tanto a bênção como a maldição, elas têm um trabalho na nossa vida. A maldição ela é bloqueada através das revelações. Cada maldição que tem na tua vida, ela só vai ser quebrada com uma revelação. Quando o Espírito traz algo da palavra de Deus, fala assim, você foi liberto na cruz. Lá em Isaías 53:5 fala que eu fui pelas pisaduras de Cristo, eu sou curado. Quando traz essa revelação, a tua verdade, você aceita esta revelação no teu coração, algo começa a trabalhar em teu favor. Amém? Então, quando começa a trabalhar em teu favor, significa que você está sendo abençoado. Né? E a maldição, ela vem para te manter na ignorância. Te manter sem você ter um entendimento dessas coisas. Ou quando você chega uma revelação para você, o que vai fazer a maldição? A maldição vai dizer assim, não é verdade isso não. Vai por esse caminho não. Fulano morreu porque acreditou nisso. Fulano morreu. Entende? Então, a maldição ela vem para te paralisar. Mas o meu pai teve, minha família, vamos dizer assim, já teve problema disso. Então eu estou condenado a viver a ter o meu fim. Por mais que Cristo tenha te liberado, você nunca vai conseguir chegar na bênção de Deus. Por quê? Porque na tua cabeça você tem certeza absoluta, como no meu caso, por exemplo, minha família tem problema de diabetes. Então todo mundo fala, tome cuidado lá em casa, se liga para os irmãos, conversa com os irmãos, fulano está com diabetes, o outro está morrendo, meu outro irmão que faleceu um tempo atrás, problema da diabetes também. Só que você tem que ter uma coisa, eu vou te revelar uma verdade. Quando você aceita Jesus, por mais que você tenha um parentesco sanguíneo na terra, você já não é mais, faz parte deste quadro. Você é filho de Deus, então o teu DNA mudou. A tua linhagem mudou. Quando é te revelado, eu estou te revelando uma verdade aqui para você quebrar a maldição na tua vida hoje. Porque você não faz parte da mesma linhagem que os teus irmãos sanguíneos. Porque você é filho e filhos de Deus. Quando você é filho de Deus, você tem acesso a uma linhagem real. Não é mais uma linhagem carnal, é uma linhagem real, espiritual. Verdadeira, transformadora. Eu sou filho de Deus, então as coisas que eram hereditárias da minha vida, hoje eu tenho que cancelá-las. Por mais que as pessoas falem, não, os teus pais aconteceu isso, tua mãe morreu por causa disso, teu pai faleceu por causa daquilo. Se você está em Cristo Jesus e está tendo uma revelação disso na tua vida hoje, creia, ative isso na tua vida, que Deus te dará a vitória, em nome de Jesus. Amém? Coloque-se de pé nessa noite. Nós não vamos terminar isso aqui, tem mais coisas para ministrar ainda. Amém? Glória a Deus e aleluia. Quero que você coloque de pé. Com tudo aquilo que você entendeu hoje. Eu creio que foi coisas importantes para serem liberadas nessa noite. Você foi abençoado nessa noite. De uma maneira que talvez você não tenha nem sequer imaginação para entender aquilo que Deus derramou sobre a tua vida nessa noite.
Mas você hoje, a partir de hoje, se você crê naquilo que você ouviu e deixar o Espírito Santo trabalhar na tua vida, conforme o conhecimento que a ti te foi revelado nesta noite, você vai começar a ver a tua vida a sair de lugar. A sair do lugar onde você está estagnado, lugar onde você está olhando para as paredes e não tem uma porta, uma saída, mas Deus hoje vai revelar uma porta e uma saída para a tua vida. Amém? Deus Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, quero colocar a tua igreja debaixo das tuas mãos. Cada palavra nesta noite que aqui foi revelada, Pai, possa queimar o coração dos teus filhos, Pai. Possa, Senhor, trazer, Senhor amado, o desconforto durante a semana, Pai, para que eles possam buscar a verdade do Senhor através da tua palavra. Que o Espírito Santo incomode os corações nessa noite, Pai, nesses dias, ó Deus, para que eles possam, Senhor amado, ter, Senhor amado, o coração queimando por revelação do Espírito. Cada necessidade dos teus filhos eu coloco nas tuas mãos agora, Pai. Que o Espírito Santo vá revelando, Senhor amado, a porta, a saída, ó Deus, dessas dificuldades, ó Pai. Deus amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a palavra de Deus seja luz para o caminho dos teus filhos. Pai amado, que a tua palavra seja lâmpada para os pés dos teus filhos, ó Pai. Para que eles possam, Senhor amado, começar a andar no verdadeiro caminho, Pai. Tira o caminho de falsidade, de mentira, ó Deus amado, que Satanás tem levantado na vida dos teus filhos. E mostra a verdade, Senhor amado, crua, Senhor amado, para cada um deles, ó Pai. Cada dificuldade que eles têm, Deus amado, em nome de Jesus agora, Pai. Que o Senhor possa desfazer, Senhor amado. Toda maldição hereditária nesta noite nós quebramos por terra, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai amado, que agora a herança que nós tenhamos na nossa vida é uma herança eterna em Cristo Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu abençoo a tua igreja. Senhor amado, declara uma semana de vitória, de graça, de gozo, de alegria, ó Deus amado, no Espírito, para a honra e a glória do teu santo nome. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus.